Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais uma aula e hoje nós vamos falar de um tema sensacional, tá? Fazendo aí esse aquecimento para o nosso grande evento do dia 23 de setembro, tá? Que é um evento 100% online, ele é 100% gratuito. Hoje nós vamos conversar de um negócio muito top, tá bom? Vai ser um evento que eu tô com muita expectativa, uma expectativa muito positiva em relação a ele, beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre como gerenciar crises, ok? E essas 3 atitudes que são essenciais, que todo gestor e gestora que está desenvolvendo essa gestão inteligente, contrapondo com aquela gestão imediatista que só observa resultados finais, tá? Então, aquele que quer desenvolver isso e tornar isso uma realidade no seu perfil como gestor e, obviamente, que vai impactar o seu negócio, precisa aprender isso aqui, tá bom? Então, vem comigo até o final dessa aula que eu tenho certeza que você vai sair daqui aprendendo muita coisa para logo aplicar no seu negócio, tá bom? Eu sou Priscila Silva, consultora de gestão, consultora de negócios na área financeira, também contadora. Então, vem comigo que essa aula tá muito top, muito show, beleza? Então, muito bem, pessoal. Como nós já havíamos conversado, né, numa aula anterior, eu disse para vocês que existem basicamente 2 tipos de crises, tá, que afetam ou que podem afetar o negócio, tá? Quais são esses 2 tipos de crise, Priscila? Esses 2 tipos de crise são o seguinte, são as crises internas e as crises externas, tá? Tem uma aula apenas dedicada sobre isso, então se você ainda não assistiu, sugestão, corre lá, assiste, aprenda comigo, vai lá no nosso canal do YouTube, assista a aula, aprenda, aplique no seu negócio e se você gostou do conteúdo, foi relevante para você, foi legal, se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha com quem está precisando, tá bom? Coisa boa a gente passa para frente, não é verdade? Então, muito bem. Quando a gente então está analisando esses 2 cenários, da crise interna e da crise externa, tem algumas características que são muito importantes. E essas 3 atitudes essenciais que eu vou ensinar para vocês hoje, elas cabem perfeitamente tanto numa crise interna do negócio ou numa crise externa. Tá bom? Vamos aqui partir para uma definição prática do que são essas duas crises dentro do ambiente corporativo, tá? Quando a gente fala de crises internas, normalmente elas são mais fáceis de lidar, tá? Em relação a crises externas, e eu vou aqui ponderar para você o porquê. Veja bem, quando a gente está falando de crise interna, normalmente ela está limitada ao negócio, tá bom? Ela está limitada ali ao espaço físico ou ao alcance que aquele negócio tem aonde que ele trabalha, tá? Seja no ambiente regional, seja nacional ou até mesmo internacional. E mesmo assim, até nesse cenário da empresa atuar de forma mundial, vamos colocar assim, ainda assim as crises internas tendem a ser mais fáceis de resolver. Por quê? Porque os fatores que geraram essa crise vieram internamente. Ou seja, pode ser uma decisão incorreta dos gestores, pode ter sido uma decisão ou uma atitude que um funcionário, que um colaborador teve, ou até mesmo de uma relação que não ficou tão interessante entre um cliente ou um fornecedor e que acabou gerando e desencadeando essa crise. Mas pelo fato do fato gerador que criou aquela crise está centralizado no negócio, na empresa, é mais fácil você conseguir identificar e você conseguir driblar, tá? Essa possível crise, ok? E conseguir resolver ela com mais facilidade, porque você vai ter mais acesso ao que resultou e também às soluções, tá? Diferente da crise externa, que normalmente esse fato gerador está distante. Às vezes você nem tem nem contato, você não sabe nem por onde começar
ok? Para tentar resolver, identificar qual é o real problema da crise, né? Que tem um outro porém também. Na crise, muitas das vezes, se olha muito o resultado da crise, tá? Ou seja, nós estamos perdendo dinheiro, nós estamos perdendo clientes, os fornecedores não estão sendo pagos, os colaboradores não estão sendo pagos. Então, isso é o resultado da crise. Mas muitas das vezes se olha isso para resolver, ao invés de entender qual que é a raiz do problema da crise, tá? Porque se você resolver apenas até como a gente, às vezes quando a gente fica doente, se você resolver apenas os sintomas da crise, tá? O que está realmente fazendo a crise acontecer, ela vai ficar lá escondidinha, paradinha, e vira e mexe ela vai aparecer e vai estourar, ok? E aí entra naquele rol de situações de que o negócio sempre está em crise. Sai de uma crise e entra em outra, sai de uma crise e entra em outra. E isso não é uma característica de um negócio que está saudável, tá? Não é uma característica de um negócio que está estruturando, está criando, ok? É um caminho, uma jornada para mudar de nível. Então é muito importante você estar atento a isso, tá? Então, quando a gente fala das crises externas, normalmente está envolvendo pessoas, empresas, órgãos que está totalmente distante da tua realidade, né? Por exemplo, há uma crise o melhor exemplo, né, para a gente hoje é a pandemia. Há uma crise sanitária mundial, ela teve a capacidade de influenciar basicamente todo o mercado mundial, né? Onde a gente teve empresas que infelizmente não conseguiram se manter durante a pandemia e acabaram fechando as portas, mas também a gente teve, em contrapartida, muitos negócios que cresceram com a pandemia, muitos segmentos que alavancaram, que mudaram de performance, mudaram de nível, né? E aí tem N razões, N motivos para isso ter acontecido, tá bom? Que não é o nosso alvo hoje. Muito bem, pessoal. Então, uma coisa precisa estar clara. Independente de ser uma crise interna ou externa, tá? Seja uma crise interna ou externa, essas três atitudes essenciais que eu vou ensinar para vocês hoje, elas são totalmente usáveis, tá? São totalmente úteis para você gerenciar essas crises, tá bom? O primeiro item das nossas três atitudes aqui é o que? Conhecimento prévio. Priscila, o que é isso? O conhecimento prévio aqui, que é uma atitude aí aqui, antes de entrar propriamente no conhecimento prévio, eu quero fazer um adendo, que é o seguinte, veja bem, eu disse que são três atitudes essenciais, e se é uma atitude, pressupõe ação, tá? E são ações que podem ser aprendidas e desenvolvidas, até se tornar uma habilidade, tá? Se você pegar os grandes gestores, tá? Ou gestoras que você admira, que você tem ali como um marco profissional para você, que você fala assim, nossa, eu quero ser como aquele gestor, como aquela gestora. Fatalmente, eu não vou dizer que são 100% deles, tá? Mas a maioria não iniciou a sua jornada como empreendedor, como empreendedora, tendo as habilidades que eles têm hoje. O que know-how que eles têm, a desenvoltura que eles têm para negociar, para vender, para criar produtos, para criar serviços, e aí a gente junta isso aí para criar uma solução. Lembra, eu sempre ensino para vocês que o nosso negócio tem que entregar uma solução real e verdadeira para o nosso cliente, tá? Seja que ele está percebendo ou não. Então, não importa, esses empreendedores, normalmente eles não chegaram lá no início da trajetória deles no mercado, com a empresa deles, da forma que estão hoje. Isso foi desenvolvido ao longo do tempo, acertando e errando, tá? E eu quero dizer isso porque, talvez ao final dessa aula, você vai falar assim, poxa, mas eu não tenho nenhuma dessas três características, ou eu tenho algumas e talvez eu tenha as três, mas ainda não está muito falho.
Não importa, não importa. O que importa é você ter a consciência de que precisa mudar, isso é muito importante, tá? Você ter a autoanálise de entender, poxa, eu entendo que essas 3 atitudes são essenciais, eu preciso incorporar isso no meu perfil de gestão e ir para cima, tá bom? Ir para cima. Sangue no olho para quê? Para desenvolver e conseguir aplicar isso aqui até se tornar uma habilidade. Algo que você faz de forma natural, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala então do conhecimento prévio, nós estamos falando, eu estou falando aqui com você, daquele exercício que eu te ensino sempre. É o exercício do que, pessoal? De fazer, né? Ou de conhecer o macro e o micro do negócio. O que significa isso? O gestor e a gestora que está desenvolvendo a gestão inteligente, ela sabe e ele sabe que lugar de gestor, de dono da empresa, é no estratégico, é a cabeça pensante, é aquele ou aquela que vai desenvolver as estratégias para ganhar mais dinheiro, para a solução que eu estou entregando no meu negócio ser mais assertiva, para o meu público-alvo ser mais definido, para eu realmente entrar com tudo no meu público-alvo e mostrar para eles que eu estou aqui para entregar uma solução que eles vão ficar de boca aberta, ok? Para entregar algo assim que vai mexer com eles, que eles nunca vão esquecer da minha empresa, tá? O gestor, ele tá aí para isso, e ele tá no estratégico, é aquele que vai observar de cima, e eu não digo isso aqui com a intenção de ser mais importante, tá? Do que aquele que tá lá no operacional, longe disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente precisa ter a seriedade e a maturidade de entender que dentro do negócio, tá, é preciso ter hierarquia. Isso é normal e precisa acontecer, tá? É preciso saber quem reporta a quem, é preciso saber quais são os limites da sua responsabilidade e até onde vai as suas responsabilidades e os seus direitos, obviamente, tá? Porque senão vira uma bagunça. Todo mundo acha que manda, todo mundo acha que não precisa fazer, ninguém se reporta a ninguém e nada vai sair do papel. Ou se sair, vai sair tudo mal feito. E ao invés de você encantar o seu cliente com a solução que você está entregando, você vai espantar ele. Tá? Então, muito cuidado aí com essa questão de hierarquia. Não significa sermos ditadores ou eu que mando, eu que desfaço. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Eu sou a favor e fã do diálogo, de sentarmos, colocarmos as cartas na mesa, entendermos os problemas, criarmos soluções. É assim que a empresa tem que fluir. Mas é preciso ter hierarquia, sim. Tá? Então, se o gestor inteligente, né, que está desenvolvendo essa gestão inteligente, ele tem que estar no estratégico, e aqui entenda estratégico como macro, tá? Como eu acabei de falar para vocês aqui. Se ele então tem que estar no estratégico, ele vai observar de cima quais são os processos que está dando certo, o que precisa ser aperfeiçoado, quais são os processos que precisam ser extintos. Vai acontecer. Às vezes você fizemos ali um planejamento do teu negócio, criou-se um processo, ele era funcional há 3 meses atrás, 6 meses atrás. Agora o negócio já mudou de perfil. Aquele processo não dá mais. E você precisa ter esse feeling, esse conhecimento e essa percepção de entender quando está acontecendo isso. E é isso que eu quero te ensinar. Te ensinar a desenvolver isso para você aplicar no negócio. Porque muitas das vezes, eu quando for fazer consultoria, eu percebo muito isso. Às vezes os donos, os proprietários e tal, eles acham que só por fazer aquele planejamento estratégico, só por criarmos um orçamento, um planejamento orçamentário, do previsto, do realizado, fazermos acompanhamentos, criasse ali até uma questão, até um setor de controladoria,
fazemos um financeiro funcionar, criamos os processos do negócio, pronto, acabou. Não. Não. Ali você deu um start para construir uma estrutura sólida, ok? Uma estrutura saudável que vai comportar você crescer. Mas não significa que aquela estrutura ela não vai precisar de reparos, ela não vai precisar de melhorias ao longo do tempo. Ok? Igual uma casa. Você constrói uma casa linda, maravilhosa, acabamento lindo, a base muito bem feita, para ser ali 3 andares, coisa maravilhosa, tudo bonitinho, pintado, e aquela coisa linda. Vai passar os anos, você vai precisar retocar a pintura, vai precisar às vezes mudar os azulejos, enfim, às vezes até trocar o telhado, não sei, mudar, vai precisar. E a mesma coisa é no negócio. Tá? Nós não podemos engessar o crescimento do nosso negócio. Você não pode engessar, é uma palavra até um pouco forte do que eu vou dizer aqui, mas a gente não pode engessar mediocridade no nosso negócio. A gente não pode engessar se o negócio está crescendo muito ou está pequenininho. E como é que a gente engessa? Quando a gente se recusa a enxergar que o negócio como um todo, que a estrutura do negócio, ela está falindo e ela está precisando de reparos. Quando a gente se recusa a entender que a estrutura do negócio ela está quase em queda, é a mesma coisa da gente estar falando, olha, eu estou engessando a minha empresa, eu estou engessando o meu negócio aonde que ela está aqui, nesse nível, eu não quero sair daqui. É uma escolha que você tem. É uma escolha, ok? Eu gosto muito de dizer que eu coloco as cartas na mesa. Mas é o dono, é a gestora, é o gestor que vai decidir se ele vai querer pegar a carta ou não. Se ele vai querer ver ou não, se ele vai querer colocar a mão na massa junto comigo ou não. Tá? É uma escolha. Mas saiba que ao escolher engessar o seu negócio, muitas das vezes você está engavetando um potencial muito grande do seu negócio, do propósito do seu negócio e mais, do seu propósito como gestor. Tá? Então tem que ficar muito atento a isso, ok? Muito bem. Então se o gestor ele precisa estar no estratégico para conhecer o negócio, para entender o negócio, é super importante e tão importante quanto ele estar no operacional. E aqui entendo o operacional como esse micro aqui, ó, operacional do negócio, tá? Entenda esse micro aqui como operacional. Então, o que é isso? É você estar perto, é você estar dentro dos detalhes, entende? É você saber, mas peraí, eu bolei, eu estruturei, eu pensei esse processo aqui, para que o item A, a matéria-prima chegasse aqui e ela estivesse pronta para ser embalada e colocada lá nas prateleiras das lojas. E eu pensei que eu bolei esse projeto aqui, esse processo, para em 2 dias isso acontecer. Por que está demorando 3 dias? Por que está demorando 4 dias? Não é simplesmente a gente já soltar os cachorros nos colaboradores. Não, peraí, vamos ver. Será que ele está fazendo corpo mole mesmo? Ou será que tem algum detalhe aqui dentro desse processo que está comendo mais tempo do que eu percebi? Ou do que eu achei que iria acontecer? Será que o maquinário que a gente está utilizando, os equipamentos, eles estão permitindo que o meu colaborador ele trabalhe no ritmo que eu quero? Opa, peraí, as máquinas estão legais, esse processo aqui é isso mesmo, eu pesquisei e tal, não tem, por enquanto não tem como melhorar isso aqui. Ah, então será que ele está gastando muito tempo nas redes sociais? Será que ele está matando o tempo? Você consegue entender isso? Você vai para dentro do teu negócio. Você vai para o operacional. E aí o legal é que você começa a enxergar problemas que antes você não conseguia entender. Então, olha aqui o pulo do gato. Olha o pulo do gato. Você tem que estar no estratégico, que é o seu lugar.
ok? Como eu disse aqui antes. Mas você precisa constantemente fazer o exercício do micro. O exercício de ir lá no operacional, de enxergar, de estar ali na pele do teu colaborador. Ah, Priscila, mas então você está falando que eu tenho que ir lá no chão de fábrica e começar a produzir e tal? Sim, eu quero que você vá lá e observe, esteja do lado do seu colaborador, não no intuito de pressioná-lo, tá? Não, mas no intuito de falar assim, ô fulano, eu vou passar hoje o meu dia, eu vou passar com você, eu quero ver como é que está sendo o nosso processo aqui, dessa etapa. Eu quero ver, me conta, quais são as dificuldades que você está enxergando? E aí o mais bacana acontece, sabe o quê? O seu colaborador, ele pode até falar algumas, né? Ah, isso aqui tá dando errado, isso aqui sempre trava, isso aqui sempre dá essa paradinha, eu sempre tenho que parar aqui 3, 4 vezes no dia para consertar essa máquina. Aí você começa o equipamento, aí você começa a perceber, o equipamento não tá legal. Só que aí o mais bacana acontece, como você tá no estratégico, que é o lugar que você tem que estar, você tem uma visão diferente do colaborador que está ali dentro. Ok? E aí sabe o que acontece? Você começa a perceber outros problemas ou outras melhorias que podem ser implantadas ali. Por quê? Porque você não está 100% ali no operacional, você está no estratégico. Então, quando você chega ali para ver o processo, para entender, para estar do lado do seu colaborador, entender como é que os detalhes, as nuances, você vai ter uma visão diferente. Ok? E às vezes um problema que o funcionário estava achando, meu Deus, isso aqui estraga o meu dia, porque eu sempre tenho que ficar parando para resolver isso. Às vezes você vai dar uma solução para ele quase que imediata, porque você não está viciado no operacional. Olha que bacana, pessoal. Você não está viciado no operacional. E aí a tua visão está mais clara, ela está mais nítida. E você fala com ele, ó, por que você não chega essa máquina aqui um pouquinho mais perto que a outra? Por que a gente não pega ali aquela, às vezes, ó, aquele tablet estava ali jogado, por que a gente não coloca aqui para aumentar isso aqui, para evitar você ficar abaixando toda hora? Pronto, resolveu um problema. Às vezes aquilo ali estava gerando uma crise interna dentro do teu colaborador, ele estava ficando frustrado, talvez ele já estava a ponto de pedir para sair, literalmente. Aí você vai e traz essa solução para ele. E mais, ele começa a enxergar você como dono, sim, como o patrão, sim, tem que ser visto dessa forma, não com medo, tá? Não com medo, mas tem que ter essa hierarquia, essa relação de dono, de funcionário, é preciso ter os seus limites, isso é super importante. Mas ele começa a entender que você está aberto a ouvir. E aí, sabe também o que você descobre fazendo esse exercício do macro e micro? Você começa a ouvir mais seus colaboradores e vai começar a perceber que pode ter mina de ouro aí dentro. Pode ter diamante bruto aí você não tinha visto ainda. Ok? Pessoas que podem ser lapidadas para começarem a tomar um lugar de responsabilidade, ok? E cargos de confiança dentro do seu negócio. Às vezes você estava querendo procurar lá fora, mas dentro aí tem pessoas que podem ser lapidadas para trilhar essa jornada junto com você. Então é super importante você estar observando isso. E sempre lembrando, pessoal, eu sempre vou colocar isso aqui. Todas essas 3 características remetem a uma coisa: desenvolver a gestão inteligente, que contrapõe o imediatismo, que contrapõe aquela gestão que só está preocupada se está tendo lucro, se está no vermelho, ó, se está no azul, se a gente conseguiu pagar as contas. Você está entendendo? Chegou mais um boleto, mas tem que pagar, Você está entendendo? A gente começa a entender os detalhes da operação, a gente começa a entender o conjunto que se chama empresa, desmembra esse conjunto, olha os detalhes, olha parte por parte, e aí quando a gente encaixa tudo de novo, ela funciona de uma forma perfeita, lubrificada, certinha, pode ter os seus engasgos de vez em quando,
como eu disse no início da nossa aula, mas você está ali, você está no operacional, você está fazendo exercício do micro, ok? E aí você vai conseguir perceber isso de uma forma muito mais fácil, ok? Para ganhar tempo. E se você ganhar tempo, você obviamente está colocando mais esse tempo que sobra. Você pode se dedicar à sua família, você pode se dedicar ao seu hobby, você pode se dedicar à comunidade que você vive, você pode trabalhar para ser mais específico dentro do seu negócio, para conseguir gerar mais renda, e aí todo mundo sai feliz. Entendeu? Todo mundo sai feliz, porque houve uma atitude de quem? Do gestor. A responsabilidade é nossa. Não tem como fugir disso. A responsabilidade é de quem está à frente, tá bom? E é por isso que é muito importante você entender muito bem essa primeira parte que nós conversamos aqui. Qualquer coisa você volta essa aula para você pegar, porque eu falei muitas coisas importantes aqui, tá bom? É muito importante você estar atento a esses detalhes dentro do seu negócio para ver se essas atitudes estão aí, sendo desenvolvidas por você como gestor, tá bom? Muito bem. A nossa segunda característica, pessoal, é o posicionamento, tá? Posicionamento, tá certo. O nosso posicionamento. O que quer dizer aqui sobre o posicionamento, pessoal? Aqui eu quero falar sobre o seguinte: ações direcionadas. Olha só, quando a gente está envolto em uma crise, o que é a crise, né? Crise é quando você vai lá no teu dicionário, você vai perceber entre todas as definições que o dicionário traz, a gente pode perceber lá que uma das definições, e me chamou muita atenção isso, que crise é um período de desordem, é um período difícil, problemático, é um período de tensão e que normalmente precede a uma queda, tá? Trazendo, obviamente, por aí esse contexto econômico, né, pessoal? De empresa, de negócio. Então, olha só, falando a real, quando você está numa crise dentro do negócio, você se sente sufocado, tá? Porque o abacaxi está no seu colo, o problema está pipocando na sua frente. Quanto mais o tempo passa, quanto mais as horas passam, pior fica. Você é pressionado a trazer uma solução, só Deus sabe onde, mas é pressionado por todos os lados a trazer essa solução. Tem gente que está contando com você. E aí a gente tende, tá? Por toda essa pressão, por todo esse nível elevado de estresse acima do normal, a gente tende, quando não desenvolve essa gestão inteligente, a gente costuma tomar decisões sem pensar, decisões mal orientadas e decisões só para apagar incêndio, tá? Seria diferente disso aqui, que é as ações direcionadas, tá? E quando a gente toma esse tipo de decisão mal orientada, só para apagar incêndio, nós simplesmente estamos fazendo o seguinte: a gente está abafando o fogo. A gente está pondo panos quentes na crise e dizendo: ó, eu vou tomar essa decisão que é rápida, de qualquer jeito, só para segurar, só para eu respirar, só para eu respirar, e depois eu volto para resolver de fato isso aqui. Mas sabe o que acontece na prática? Você faz isso, e no momento que você tomou essa decisão pelos cocos, no momento seguinte, que era o que você conseguiu respirar, e aí você ia voltar para olhar o problema de verdade, resolver lá na raiz, acontece outro. Chega outro incêndio para apagar, chega outro problema para resolver, né? Bombeiros de carteirinha. E aí você começa a apagar incêndio em cima de incêndio, em cima de incêndio, e aquela crise
que ficou lá atrás, você já esqueceu dela, porque você colocou panos quentes, deu uma resolvida ali na hora, e a coisa foi correndo. E aí, quando você assustar, essa crise vai voltar e vai voltar pior. Olha, eu tenho plena consciência, como alguém que está à frente de negócios, eu tenho plena consciência de que tem algumas crises que acontecem que não há muito tempo para se pensar. É preciso tomar uma decisão imediata. Por isso que é importante você desenvolver a gestão inteligente. Porque quando você for pego por essas crises, você já está um nível acima de performance, como gestora, como gestor. Beleza. Então eu sei que tem essas crises que você tem que decidir no ato. Beleza. Acontece e é normal acontecer isso no negócio. Mas não pode ser uma coisa comum. Porque senão você não vai conseguir ou vai fazer isso de uma forma muito medíocre as ações direcionadas, porque está na pressão. Se você que está me ouvindo aqui, que está vendo essa aula, você já passou por uma crise, está passando por uma crise no negócio, você sabe o que eu estou falando. O negócio parece coisa de filme. Para tudo quanto é lugar que você vai, que você olha, tem um problema. E você fala, não, peraí, gente, eu preciso sair aqui para me respirar. Às vezes, para você sair para poder respirar é uma luta. Ok? Então, veja bem, o seu posicionamento, tá, vai ditar se a solução que você está propondo ali para aquela crise, que está te pedindo uma solução imediata ou não, essa ação direcionada é que vai determinar se a crise ela vai voltar e vai voltar pior, ou se você realmente vai conseguir acalmar ali naquele momento, aplacar aquela crise de forma convincente, real, para poder pensar numa solução mais para frente, tá? E isso, pessoal, é prática. Tem que fazer, tem que ir, tem que testar. Tem que ir para o campo de batalha, que é o seu negócio, que é o mercado, tá? Não existe aqui, eu estaria mentindo para você se eu dissesse, olha, se você respirar, sabe? Se você fizer isso, não. Eu vou te dar aqui agora informações que são super importantes para esse posicionamento aqui, mas você só vai desenvolver isso fazendo. É isso que eu quero dizer. Aprender como se posicionar, aprender a ter ações direcionadas, isso a gente consegue desenvolver isso, tá? E tornar isso uma habilidade própria nossa, de gestor, tá? Mas, eu quero testar, eu quero fazer uns exercícios aqui para ver. A gente pode até fazer exercícios, mas você só vai desenvolver isso e tornar isso um marco, uma característica sua como gestor, se você for lá e fazer. Se você for lá e fizer, você for lá e vambora. Entendeu? E aí, esse aqui não ficou legal, essa ação que não foi direcionada bacana. Então você pega os pontos positivos, os negativos, aprende e na próxima, que vai ter próxima, você vai fazer melhor e assim sucessivamente. Tá bom? Então, muito bem. Ações direcionadas, tá? Contrapondo, então, né? Diferente do apagar incêndio, né, pessoal? Constantemente, beleza? Que é algo que a gente tem que fugir a todo tempo, a todo tempo, a todo tempo. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte: você vai fazer você vai trabalhar, né, fazendo o exercício do macro. Lembra que nós falamos aqui na primeira atitude? E do micro. Então, fazendo esse exercício do estratégico e operacional. Fazendo esse exercício estratégico operacional, você vai começar a criar dentro de você e desenvolver essa habilidade que vai influenciar no seu posicionamento, tá? Por quê? Óbvio, pessoal,
é muito difícil você tomar uma decisão direcionada se você não conhece nada do que acontece no seu negócio. É óbvio, tá? Como é que você vai tomar uma ação direcionada diante de uma crise se você nem sabe os detalhes da sua operação? Ou você nem sabe quais processos existem no seu negócio, quais não existem. Aí aqui eu dei exemplo de um macro estratégico e um micro operacional. Entende? Por isso que o gestor ele não tem que ficar só no estratégico 100% e não entender os detalhes da operação. O estratégico é o lugar dele, é o seu lugar. Mas a gente tem que vir aqui no micro, no operacional, e entender sim o que está acontecendo, o que não está acontecendo para melhorar. E quando lá no estratégico você for desenvolver essas ações direcionadas, você vai ter a percepção também do operacional. Falar, olha, eu não posso hoje colocar essa meta aqui porque eu sei, porque eu fui lá no operacional, eu vi com os meus próprios olhos, vamos dizer assim, que nosso equipamento está quase obsoleto. Então não adianta eu colocar essa meta aqui para o pessoal de venda, porque eles não vão dar produção, porque eles não vão conseguir cumprir, porque o nosso equipamento está muito ruim. Então você vai criar naquele período, naquele momento, você vai criar uma estratégia de venda plausível para a realidade que você está vivendo, mas em contrapartida, olha a sacada, olha o pulo do gato. Você, como gestor inteligente, sabe que você precisa, então, criar uma estratégia, uma ação direcionada para fazer um investimento em um equipamento melhor. Olha o financeiro casando com o investimento. Tá vendo que coisa linda? Olha só como a coisa flui melhor, gente. Vocês conseguem perceber isso? Olha como é que a coisa vai desenvolvendo, caminhando, entende? Nos detalhes, no dia a dia. Isso aqui não é quando a empresa tá linda e maravilhosa, não. É quando o negócio tá pegando fogo mesmo. Quando o problema tá batendo na porta, tá? Que aí você vai começar a arrumar a casa. Eu vou te ajudar nisso. E aí a gente vai colocar a sua empresa impermeável a crises, tá? E como, Priscila? Você está me dizendo então que a minha empresa não vai ter crise? Não, não é isso. Ela vai passar pela crise, ela não vai ficar na crise. Ela vai passar pela crise de uma forma mais tranquila. Porque você vai saber como se posicionar, como posicionar a sua equipe, tá? Isso é muito importante também dentro do posicionamento, tá bom? Porque quando você tá... Quando a sua empresa, o seu negócio está numa crise, você tem equipe, o pessoal que está com você, eles também vão ficar abalados. Vão ficar abalados, vão ficar preocupados, vão ficar temerosos. Assim como você está em graus diferentes, claro, mas ficarão. Cabe a você entender qual é a sua postura, por isso que tem que ter hierarquia, ok? Um dos motivos. Cabe a você saber qual é a sua postura como chefe, como dona, como gestor, como gestora, e também saber qual é o posicionamento que você tem que ter diante da sua equipe e qual posicionamento que você quer que eles tenham. Entendeu? É chamar a responsabilidade para si mesmo e falar, olha pessoal, está acontecendo isso e isso. A diretoria já está tomando as atitudes cabíveis e nós vamos resolver isso. Ou se no caso é só você, eu estou tomando as decisões e as ações cabíveis e eu preciso que vocês estejam no mesmo barco comigo. Eu preciso que vocês estejam alinhados comigo, porque nós vamos superar essa crise que o negócio está passando. Mas não tem como você ter essa postura, ter essa ação direcionada se você não conhecer o seu negócio estratégico e operacional. Lembrando que o seu lugar é no estratégico, mas tem que ter aquele olhar, aquela visão do operacional também, ok? Muito bem. Agora o nosso ponto B, tá? Esse aqui é muito bacana. Gerir com planejamento. E veja bem que eu coloquei aqui até em letras
garrafais para deixar bem claro para você. Gerir com planejamento é o nosso segundo ponto. Por que eu estou colocando isso aqui? Por que eu estou colocando gerir com planejamento? Porque existe uma diferença muito grande, pessoal, muito grande, entre você fazer a gestão do seu negócio utilizando a ferramenta do planejamento estratégico, ou seja, as suas ações, as suas estratégias que são pensadas, que são direcionadas, o seu posicionamento, a cultura do seu negócio, o propósito do seu negócio, a solução que a sua empresa entrega, a postura que você tem dentro do mercado, a postura que você tem diante dos concorrentes, diante do teu cliente, do teu fornecedor, diante dos teus colaboradores. Tudo é pensado com base no planejamento. Então perceba, o planejamento ele vem antes da ação. Olha isso que eu vou falar. O planejamento vem antes da ação. O planejamento ele caminha com a ação enquanto você está fazendo, tá? Perdurando ali, ele vai junto. E o planejamento ele também está após a ação ser concluída. Então eu falo, por isso que eu coloquei gerir, né, na verdade, gerir com o planejamento estratégico. O que é diferente de eu tomo as minhas decisões da minha cabeça, pelo meu feeling, pelo que os concorrentes estão dizendo, pelo que as notícias estão dizendo, e aí depois que a coisa dá certo ou dá errado, que normalmente dá errado, aí eu quero vir com um planejamento para tentar salvar o que der. E aí tá errado. Porque o planejamento, e eu vejo isso demais quando eu vou fazer consultoria, demais nas empresas. Se estabelece um plano, se cria um planejamento estratégico que é para acompanhar antes, durante e depois todas as ações do negócio, todas as ações. Mas, teimosamente, os gestores querem utilizar o planejamento apenas quando o leite já está derramado. E aí, a ajuda que esse planejamento deveria proporcionar vai ser cortada para mais da metade. Porque quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de plano, e plano se pensa, se estrutura, considera pós e contras, se considera vários cenários até você chegar num plano definitivo para aquele período. Lembra? Um planejamento estratégico ele não pode ser muito longo, porque o mercado ele muda, a sua empresa muda, você muda. Então ele tem que ser adequado a cada momento que o negócio está passando. Ok? Então esteja muito atento com isso. Você está gerindo a sua empresa, você está fazendo a sua gestão com o planejamento estratégico, ou você só está utilizando ele para apagar incêndio? Preste atenção nisso, ok? Muito cuidado com isso aqui. Muito bem. Agora nós vamos para o ponto C, né? Dentro da nossa segunda atitude. Identificar, pessoal, os erros recorrentes, tá? O que é isso? O que é erro recorrente? A gente pode até colocar aqui, parafraseando, as crises recorrentes, tá? O que significa isso? São aquelas crises ou aqueles erros que todo dia acontecem, toda semana, todo mês. Então são crises ou erros que nós vamos atacar de imediato, porque normalmente essas crises sugam a sua energia do gestor e da equipe, tá? Tendem a consumir muito dinheiro do negócio, que é aquele famoso apagar incêndio. Chegou um boleto do nada. Meu Deus, se não pagar agora, nós vamos pagar um juros de quase 18% no mês. Tira o dinheiro de onde? Não tem dinheiro, não tem caixa, não tem nada, não tem reserva. Meu Deus, mas tem que pagar. Vamos para o cheque especial.
E aí vai. Entendeu? Então é muito importante você identificar esses erros recorrentes, porque eles vão ser os primeiros a serem atacados, ok? Essas serão as primeiras crises que a gente vai ter que criar um impermeabilizante para eles, tá? Então é muito importante esse item ser aqui. E não seja, não tente tampar o sol com a peneira. Isso acontece muito. Ah, não, isso aqui acontece só uma vez por mês, não é problema não. É problema sim. Se todo mês está acontecendo, é problema sim. Se todo dia isso aqui acontece, é um erro. Tem que ser atacado, tem que ser resolvido. Tá? Então, preste atenção nisso aqui. Não tente esconder os erros do seu negócio, que é pior. Tá? Eles podem ser uns fatores que podem provocar uma queda aí. Do negócio, que não é o que a gente quer. Beleza? Próximo, criar metas plausíveis e mensuráveis, tá? Por que plausíveis e mensuráveis? Porque muitas das vezes os gestores eles querem colocar o negócio em um outro nível de performance, e tem que querer mesmo, um novo nível de resultado, de lucro, com menos crises possíveis, enfim, aquele negócio redondinho, bonitinho de se trabalhar, legal, top. Mas esquece muitas das vezes que os itens mais importantes, se não o mais importante, para se ter um negócio desse nível, é a estrutura. E se não tem estrutura, pessoal, não tem como ter metas audaciosas. Não tem como. Tá? Ah, eu agora quero passar a produzir 1000, vou produzir 1000 braceletes por dia. É a minha meta. Agora nós vamos produzir 1000 braceletes. Antes a gente conseguia produzir 50 por dia. Eu quero produzir 1000. Porque nós estamos tendo saída, os clientes estão procurando, o produto está legal, bacana. Aí eu vou com a pergunta, você tem estrutura para isso? Você tem equipamento que comporta você produzir 1000 braceletes mantendo a mesma qualidade e a mesma excelência dos 50 que você está dizendo que tem uma saída legal? Você tem equipe suficiente para produzir esses 1000 braceletes? Você tem público para vender esses 1000 braceletes ou vai ficar lá no teu estoque e vai virar obsoleto? Ok? Eu não estou dizendo que você não possa produzir os 1000 braceletes. Pode e deve. Se tiver público, se tiver mercado, se o produto for interessante, se essa solução é real e verdadeira para o seu cliente, ótimo, vamos trabalhar nessa meta. Agora, se você não tem uma estrutura adequada para manter a mesma excelência dos 1000 que você tinha nos 50, então nós temos que pisar no freio um pouco, estruturar o negócio, fazer processos, e aí vamos com tudo para trabalhar os 1000. Vamos com tudo para chegar nos 1000. Mas não é simplesmente, nossa, agora eu tenho uma pilha aqui de braceletes, de 1000 braceletes e não sei o que fazer com eles. Olha aí o posicionamento. Olha aí um posicionamento errado. Olha aí uma ação mal direcionada. Olha aí esse gestor, desse exemplo que eu acabei de dar para vocês, sendo imediatista. Ah, eu quero 1000 braceletes aqui para o pessoal passar pela loja e ver que tem 1000 braceletes aqui que pode entrar e pegar e coisa maravilhosa. Será que não seria talvez tão interessante a gente trabalhar com um público específico? Tornar esses braceletes algo escasso, exclusivo? Será que não seria uma tática muito mais interessante, um posicionamento muito mais interessante? A exclusividade. Hoje, o cliente, na maioria das vezes, tem procurado isso. Uma experiência tão marcante que ele tem a sensação, e realmente a empresa consegue passar, que ele é exclusivo. Que ele vai ser atendido com o máximo de
de competência e excelência possível. Será que não seria muito melhor? A gente conseguiria ter uma margem de lucro muito maior trabalhando com uma quantidade menor, mas com uma excelência maior? Precisamos estudar isso. É uma alternativa. Ações direcionadas, posicionamento. Mas não tem como você saber isso, não tem como você ter esse nível de desenvoltura, de percepção, se você não desenvolver essas 3 características, ou essas 3 atitudes essenciais, tá bom? Então é muito importante isso aí, ó. Então, beleza. O nosso próximo item aqui, né, seria o nosso item E, né? Não é o ref, não. O item E. Fazer um acompanhamento, pessoal, em tempo real e com soluções em tempo real também, tá? O que quer dizer isso aqui? Fazer acompanhamento em tempo real e soluções em tempo real. Porque acontece muito, principalmente quando o gestor ele está com muita coisa, ele está sobrecarregado, que é o seguinte, ou ele tendo equipe ou não, tá? Pode acontecer isso. Ele tem que fazer muitas coisas ou ele tem que fazer tudo. Ele consegue ver que tem uma crise batendo na porta ou a crise já está até instalada, mas ele simplesmente não consegue agir para resolver aquilo em tempo real. Ele simplesmente reage. Como que ele reage? Colocando panos quentes, que é o mesmo que ações mal direcionadas. Ok? Ele só reage. Ele vê a crise, ele vê que está com problema, ele vê que aquele erro é recorrente, ele vê que está apagando incêndio de novo, mas ele simplesmente não tem outra saída, ele não consegue enxergar outra saída, porque tem outra saída sim, só que ele não consegue enxergar. Às vezes ele não tem nem força, a grande verdade é essa. Ele não tem nem força para pensar em algo diferente, para fazer algo diferente. Ele fala, eu tenho tanta coisa para resolver, vamos tocar o barco, vamos ver até onde a gente consegue, quando eu tiver tempo eu vou e resolvo isso, da forma que tem que ser resolvida. Só que pode ser que esse tempo, ele não chegue. Ou quando ele chegar lá pronto para resolver, já passou o tempo, já foi tarde demais, tá? Então é por isso que é muito importante você ter essa percepção dessa aula aqui, que isso aqui é um tesouro, tá? Isso é um tesouro que eu tô te entregando aqui. Então, vamos embora, vamos estudar isso aqui e aplicar no seu negócio, tá? E quando eu falo acompanhamento real, você vai conseguir fazer esse acompanhamento, é a nossa terceira atitude que eu vou falar aqui, utilizando ferramentas, beleza? Você tem que pensar sempre nisso aqui, ó, quando você pensar em fazer um acompanhamento real. Você tem que pensar o seguinte, sempre, ferramentas que ajudam, que facilitam minha vida. Se a ferramenta que você está utilizando hoje, ela mais te atrasa do que faz você ganhar tempo para conseguir colocar energia no estratégico, para conseguir fazer o exercício do macro e micro, então essa ferramenta não está sendo boa para você agora. Tem que ir para outra, tem que procurar outra ferramenta, tá? Não pode só reagir, porque enquanto você só reagir, você vai estar enclausulando o potencial do seu negócio, enclausulando o seu potencial como gestor, a ponto de você às vezes ficar desmotivado de ir para o seu negócio. Entendeu? De simplesmente pensar, nossa, mais um dia de serviço. Nossa, mais um dia com aqueles mesmos problemas. Com aquelas mesmas picuinhas. Com aquelas mesmas... entendeu? Então, temos que pensar fora da crise. Tem que fazer o macro e micro, pessoal.
temos que melhorar esse posicionamento, tá? Porque se você consegue acompanhar, tá? Se você consegue fazer esse acompanhamento aqui, ó, em tempo real, você também precisa trazer soluções em tempo real. Ah, por que tem que ser também soluções em tempo real? Ora, para que as melhorias também aconteçam em tempo real. Tá? Vou até colocar aqui em cima, ó. Para as melhorias terem efeito em tempo real. É por isso que você faz um acompanhamento e traz soluções em tempo real, porque aí casa, tá? Porque se você fizer depois que o negócio já estourou, a melhoria ela pode até vir, só que ela não vai ter aquele impacto que poderia ter tido se você conseguisse resolver em tempo real. Mas muitas das vezes você não consegue fazer em tempo real tanto o acompanhamento quanto a solução, porque você simplesmente não tem tempo. Você está sufocado de tanta coisa para fazer. Por isso que essas 3 atitudes é para te dar o respiro, tá? Te dar o respiro para você conseguir fazer certo, tá bom? Então, é muito importante isso aqui, pessoal, muito importante, tá? Muito importante mesmo. Muito bem. Aí a nossa terceira atitude agora, né, vai ser o seguinte, focando bem nesse último item do posicionamento, a nossa terceira atitude é acompanhamento. Acompanhamento, tá certo? Acompanhamento, isso. O acompanhamento. E aí, dentro do acompanhamento, nós vamos ter o quê? Usar, né, ferramentas para gestão de projetos, né? De projetos e metas, tá? E metas. Então, primeiro ponto, você vai usar as ferramentas para gestão de projetos e metas, tanto se você trabalha sozinho ou com equipe, tanto faz. Mas tem que utilizar essas ferramentas, tá? É até interessante, Priscila, eu sozinho não preciso não, eu anoto aqui e tal, faço meus rabiscos e pronto. Faço não, utiliza a ferramenta de gestão de projetos e metas, sabe por quê? Porque você não vai ficar sozinho muito tempo, não é verdade? Deus quiser, daqui a pouco você está com equipe. Então, é bom que você já vai exercitando utilizar essa ferramenta de gestão, ver se você se adapta a ela, se não vai procurando outra, porque aí quando você tiver equipe, vai ficar muito mais fácil você conseguir usar essa ferramenta para trazer a sua equipe para ser funcional, tá? Então é muito importante você já ir utilizando essa ferramenta. Priscila, eu tenho equipe e não uso ferramenta, então vamos embora, já está atrasado, então temos que ir lá correndo, utilizar essa ferramenta, começar a utilizar essa ferramenta, entender como é que são as funções dela e ir para cima, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ou uma sugestão, né, de ferramenta, que ela é muito boa, eu mesmo utilizo aqui, que é o Trello, né? Mas tem outros, tem o Kanban, tem um outro aqui que eu esqueci o nome, ele é até todo em inglês, mas ele é muito bom. O pessoal, né, normalmente não utiliza muito por ele ser todas as funcionalidades serem em inglês, mas ele é muito bom. O Trello, ele é em português, né? Tem a parte paga, mas a parte gratuita dá para você utilizar muito bem, tá? Então você consegue colocar lá os cards e tal, colocar as pessoas utilizando o e-mail, então é bem interessante que você consegue utilizar tanto no seu smartphone, no celular, notebook, tablet, enfim, né? Se você tiver um aparelho que consiga conectar à internet, então você consegue utilizar essa ferramenta. Precisa ser essa? Não. Tem que ser a ferramenta que você consiga colocar tudo isso aqui que eu estou te ensinando em prática. Beleza, se o Trello está dando certo, ótimo, vamos usar ele. Se não está dando, vamos para outra ferramenta. Tem que ser funcional para você, tá bom? Mas não deixe de utilizar a ferramenta. E o item B aqui dentro do acompanhamento, tá? É aplicar
a ferramenta do 5WH, ok? Do 5WH na gestão de crise. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque você vai considerar, eu vou até colocar maior aqui, considerando, né, nas decisões, pessoal, decisões, tá certo? Essas 3 métricas aqui, ó, o que é necessário, o que é importante e o que é urgente, tá? E aqui eu vou tecer um comentário sobre esse item B aqui no acompanhamento. Terceira atitude. A ferramenta do 5WH tem uma aula específica sobre ela. Foram 2 aulas, onde eu trago uma explicação sensacional sobre o que é isso aqui. E eu trago um case prático mesmo. Prática, gente. Prática. Dia a dia de negócio, tá? O que é o 5WH? Como utilizar essa ferramenta aqui, né? E aí ela casa como uma luva na gestão de crise, como uma luva. E aí você sempre vai ter como métrica a seguinte situação, considerando as suas decisões, e aqui é diárias, tá? Decisões do dia a dia. Não é só quando a crise bater na porta? Não. No dia a dia, porque você vai ser o quê? Proativo. É a palavra de ordem da gestão inteligente, ser proativo, tá? Proatividade. Você vai antecipar problemas, criando soluções de uma forma antecipada. Quando a coisa estourar, você já está mais preparado, ou até mesmo 100% preparado, tá? E por que você vai considerar a ferramenta 5WH na gestão de crise? Porque você vai considerar 3 métricas. O que é necessário ser feito, o que é importante ser feito e o que é urgente. Porque o que mais acontece quando a gente está passando por uma crise é você embolar isso aqui, nosso Deus, de uma coisa muito louca, de uma forma muito louca. E simplesmente você já está estafado, já está sufocado, já não sabe como fazer para resolver. Aí quando bate a crise, parece que dá um curto-circuito na gente. Simplesmente evapora. Entendeu? Parece que os nossos neurônios secam. Entendeu? Então, essa ferramenta para te direcionar. Peraí, eu tenho essa lista de tarefas. Lá na aula eu te ensino isso na prática. Como é que você faz isso? Eu tenho uma lista de tarefas que eu preciso concluir até o dia tal. Dentro dessa tarefa, seja eu sozinho ou com a equipe. Por isso que é importante você utilizar ferramentas de gestão de projetos e de metas, tá? Ou gestão de tempo também, eles podem utilizar essa palavra. Então, eu tenho uma lista de tarefas até tal prazo. Como é que eu vou conseguir fazer isso tudo? Eu vou separar aqui o que é necessário, o que é importante, o que é urgente. Porque muitas das vezes você fala assim, não, deixa eu fazer esse facinho aqui, que ele é necessário ser feito. Eu sei que o urgente está ali para fazer, mas deixa eu fazer isso aqui que eu vou ficar livre disso. Só que aí o facinho, ele toma um super tempo seu, super te estressa, super gasta sua energia. Aí quando você assusta, o urgente está batendo na porta. E o urgente vai gastar muito tempo e deveria ter uma atenção muito maior sua. Só que agora você vai fazer o urgente de qualquer forma. Porque você tem um prazo a cumprir. Emocionalmente você já está desestabilizado, tá? Porque uma parte de você sabe que se você não entregar vai dar muito problema, vai dar problemas financeiros, da percepção da sua empresa com o cliente, etc, etc, tá? E aí às vezes você passa mal, mas você tem que entregar, e aí você vai fazer o quê? De qualquer forma, de qualquer jeito. E não com a excelência que você costuma fazer. E isso vai refletir o quê? Vai refletir na sua equipe, vai refletir para você, vai refletir para o cliente, ou até mesmo o fornecedor, se você tiver uma relação de parceria com ele e ele for uma pessoa observadora, tá?
Então, aplicar a ferramenta do 5W2H, considerando as suas decisões do dia a dia, preste atenção, é no dia a dia, o que é necessário, o que é importante, o que é urgente, e classificar isso, fazendo a lista, tal, do jeitinho que eu te ensinei naquela aula, pronto. Você vai conseguir, isso aqui não é só para definir, pessoal, o que é importante, urgente ou necessário, não. Você vai conseguir, sabe o que? Isso aqui, ó, que tem estafado donos de empresa ou donas de empresa. Você vai conseguir gerenciar a ansiedade. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca ficou ansioso? Eu tenho trabalhado isso muito comigo. A gente quer fazer, a gente quer resolver, a gente não quer ficar enrolando. Só que a coisa vai, né? Quanto mais você mexe, mais coisas vão surgindo. Então a gente tem que gerenciar a ansiedade. Como é que você gerencia a ansiedade? Trabalhando essas métricas aqui, ó. E trabalhando o seu emocional, falando, não, eu consigo fazer, eu consigo entregar, eu consigo entregar com a excelência que eu falei que eu ia entregar. Isso vai tornando você um gestor melhor, uma gestora melhor. Você vai incorporando essas 3 características, essas 3 atitudes essenciais para gerenciar a crise no seu dia a dia, no seu perfil, na sua característica como gestora. Tá? Então, preste atenção. Essa aula foi linda, coisa maravilhosa. Adorei dar essa aula. Então, veja ela quantas vezes forem necessário. Vá lá no canal do YouTube, essa aula vai estar lá. Repita ela quantas vezes forem, destrinche tudo aquilo que eu ensinei para vocês hoje e aplica aí no seu negócio, tá bom? E deixa o seu comentário, me conta como é que foi, me conta quais as dificuldades ou o que você não entendeu ou o que você não está conseguindo aplicar no seu negócio. Pode mandar que eu vou responder, tenha certeza disso, tá bom? E quando você estiver lá no canal, veja as outras aulas, estude as outras aulas, outras dicas, tem muita coisa bacana. A gente sempre posta muito conteúdo lá, tá? Toda semana tem, para você estar inteirado e você conseguir desenvolver essa gestão inteligente no seu negócio, tá bom? A gente também está nas outras redes sociais, que também tem conteúdo, a gente sempre está colocando aulas lá também, tá? E quando você estiver lá no YouTube, se for relevante para você o conteúdo, se te ajudar, se inscreva no nosso canal, dá o seu like e compartilha com outra pessoa, tá bom? Coisa boa a gente passa para frente e se foi bom para você, compartilhe com outras pessoas que também estão precisando, tá bom? Pessoal, eu amei dar essa aula para vocês. Obrigado por terem ficado comigo até o final e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.